Era uma noite fria de inverno, e as ruas da cidade estavam vazias, exceto por um morador de rua chamado Lucas. Ele era um homem de meia idade, com barba por fazer e roupas surradas, que mal conseguiam protegê-lo do frio rigoroso. Lucas vagava pelas ruas, tentando encontrar um lugar abrigado para passar a noite. Mas suas tentativas eram em vão. Ele estava faminto e sentia o peso do cansaço em cada passo que dava. Enquanto isso, no Hospital São Lucas, a médica Laura estava trabalhando em seu plantão noturno. Ela era uma profissional dedicada, apaixonada pela medicina e pelo compromisso de salvar vidas. Seu coração sempre se entristecia ao ver a pobreza e a falta de assistência médica adequada para os menos favorecidos. Embora o sistema de saúde fosse desafiador, ela nunca deixou de fazer o possível para ajudar os necessitados. Aquela noite, após mais um dia exaustivo de trabalho, Laura decidiu voltar para casa a pé. Ela atravessou algumas ruas escuras e mal iluminadas, quando avistou a figura solitária deitada ao lado de um beco. Curiosa e preocupada, ela se aproximou e descobriu Lucas, tremendo de frio e visivelmente debilitado. Sem hesitar, ela imediatamente o socorreu, ajudando-o a se sentar e oferecendo-lhe a sua própria jaqueta para se aquecer. Lucas mal conseguia falar, mas expressou sua gratidão nos olhos. Laura percebeu que ele precisava de atendimento médico urgente e, sem pensar duas vezes, o ajudou a se levantar e o guiou até o hospital. Lá, ela pediu para a equipe médica cuidar dele e garantiu que recebesse o tratamento necessário. Como o plantão estava chegando ao fim, ela decidiu esperar ali mesmo para ter certeza de que ele ficaria bem. O tempo passou e a saúde de Lucas começou a melhorar com os cuidados adequados. Laura visitava-o todos os dias, mesmo quando não estava de plantão. Ela sentiu uma conexão com aquele homem, uma empatia genuína que a impulsionava a fazer mais do que apenas cumprir seu dever profissional. Lucas também se sentia tocado pela dedicação e gentileza da médica, que o tratava não como um morador de rua invisível, mas como um ser humano digno de atenção e cuidado. O que Laura não sabia é que Lucas tinha uma história extraordinária. Ele era, na verdade, um famoso escritor que, após perder sua fortuna em investimentos mal-sucedidos, decidiu viver como um morador de rua por opção própria. Ele queria vivenciar a realidade das pessoas marginalizadas, encontrar inspiração para suas histórias, entender as nuances da vida humana em toda a sua complexidade. Enquanto Lucas se recuperava, ele e Laura compartilhavam histórias. Ela contava sobre suas experiências no hospital, suas lutas diárias para salvar vidas, e ele compartilhava suas aventuras na rua, as histórias das pessoas com quem havia cruzado e as lições que havia aprendido. À medida que o tempo passava, Laura começou a suspeitar de que Lucas era mais do que aparentava ser. Algumas pistas, como sua linguagem refinada e conhecimento sobre literatura, levaram a investigar sua verdadeira identidade. Certa noite, depois de muita pesquisa, ela finalmente encontrou fotos e notícias antigas que confirmaram suas suspeitas. Lucas era o autor famoso de diversos best-sellers. No entanto, Laura também encontrou informações sobre o desejo de Lucas permanecer incógnito enquanto vivia nas ruas. Ele queria que suas histórias falassem por si mesmas, sem interferência de sua fama anterior. Laura respeitou o desejo de Lucas e decidiu manter segredo sobre sua verdadeira identidade, mantendo a confiança que haviam construído. Enquanto isso, a história de Laura também estava prestes a dar uma reviravolta. A administração do hospital descobriu suas visitas constantes a Lucas e, erroneamente, assumiu que ele estava envolvido em algo inadequado. Eles interpretaram mal sua dedicação e empatia com um possível relacionamento pessoal com um morador de rua, o que era estritamente proibido pelas normas do hospital.
Numa tarde, Laura foi chamada ao escritório do diretor do hospital. Lá, ela se deparou com olhares acusatórios e a notícia chocante de que estava sendo demitida por quebrar as regras. Ela tentou explicar a situação, mas seus apelos foram ignorados. A demissão era iminente e Laura se viu desolada e sem esperanças. Enquanto arrumava suas coisas no escritório, preparando-se para sair pela última vez, Lucas apareceu inesperadamente. Ele havia descoberto o que estava acontecendo e estava determinado a fazer algo para ajudá-la, assim como ela o havia feito. Lucas então revelou sua verdadeira identidade ao diretor do hospital e testemunhou que Laura era uma médica dedicada e íntegra, que salvou sua vida sem esperar nada em troca. A revelação deixou todos surpresos. O diretor do hospital percebeu o erro que havia cometido. Ele pediu desculpas a Laura e ofereceu-lhe uma oportunidade de voltar ao trabalho. Mas a decisão de Laura já estava tomada. Ela agradeceu ao diretor, mas decidiu seguir em frente em busca de novos horizontes. Lucas, por sua vez, convidou Laura para ser a próxima protagonista de sua história. Ele queria contar ao mundo sobre a dedicação e coragem da médica que salvou a vida de um morador de rua sem esperar reconhecimento ou recompensa. Assim, os caminhos de Laura e Lucas se separaram, mas o impacto que tiveram um na vida do outro permaneceu para sempre. A história deles se espalhou, inspirando muitas pessoas a olhar além das aparências e valorizar o verdadeiro significado da compaixão e empatia. E, no coração da cidade, a lembrança daquela noite em que uma médica salvou a vida de um morador de rua, sem imaginar quem ele era, continuou a ecoar por gerações.